Olá pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao programa Aprender e Crescer. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre constrições judiciais e averbação acautelatória. Você certamente já deve ter ouvido falar no termo constrições judiciais, mas o que significa esse termo? Bom, a constrição judicial é o meio pelo qual o titular do bem perde a faculdade de dispor livremente dele, ou seja, aquele bem móvel ou imóvel pode não ser mais dado em garantia em um financiamento, por exemplo, ou ele pode não ser mais vendido. E exemplos de constrição judicial são as penhoras, arresto, sequestro, entre outros que nós trataremos na aula de hoje. Algumas das constrições judiciais são provenientes de tutelas de urgência. E o que é a tutela de urgência? Vamos ver o que diz o Código de Processo Civil em relação à tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil nos diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por exemplo, nós temos uma ação de execução em andamento, onde uma dívida está sendo discutida nesse processo. O devedor dessa dívida possui patrimônio disponível para o pagamento dessa dívida. No entanto, sabendo desta ação que está em andamento, o devedor pode se desfazer desse patrimônio. Sendo assim, ao final do curso do processo, ele não terá mais esse bem disponível para o pagamento da dívida. O credor, dessa forma, para evitar que o bem seja dilapidado, ele poderá solicitar em tutela de urgência que este bem imóvel seja constrito judicialmente. O artigo 301 do Código de Processo Civil traz ainda que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. É de suma importância que essas constrições judiciais sejam levadas à matrícula do imóvel. É o que dispõe a Lei 13.097 de 2015, a Lei da Concentração, onde diz que todos os atos que possam refletir sobre qualquer imóvel devem necessariamente estar inscritos na respectiva matrícula. O parágrafo único do artigo 54 da Lei 13.097 de 2015 diz que não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel. Isto significa que se o credor não averbar na matrícula do imóvel aquela constrição judicial, o devedor poderá vender este bem a um terceiro que adquirirá de boa-fé, um terceiro de boa-fé, sem saber dessa execução em andamento, e o imóvel que ele comprou não poderá ser tomado para o pagamento dessa dívida, ficando assim o credor a ver navios. Dando continuidade à nossa aula, vamos trazer o primeiro exemplo de constrição judicial, a indisponibilidade de bens. O que é a indisponibilidade de bens? Ela é a restrição do poder de o proprietário dispor da coisa, ou seja, o proprietário, tendo a matrícula com indisponibilidade de bens, não poderá vender o imóvel, não poderá onerá-lo. A indisponibilidade é uma declaração oriunda de demanda judicial ou procedimento administrativo muito utilizado para indisponibilizar os bens de determinadas pessoas físicas ou jurídicas. A título de exemplo, nós temos a situação em que um devedor inadimplente, no curso da ação judicial, poderia dilapidar o seu patrimônio para que determinado imóvel de sua propriedade não respondesse pela dívida. Portanto, é possível que, por segurança, o juiz ordene a indisponibilidade daquele imóvel, tornando assim o indisponível, o que pode ser feito, inclusive, como medida liminar em processos judiciais, ou seja, logo no início do processo. Com fundamento no artigo 247 da Lei 6.015 de 1973, o qual dispõe que averbar-se-á também na matrícula a declaração de indisponibilidade de bens na forma prevista na lei. Cabe ao registrador averbar a indisponibilidade, seja decorrente de ato administrativo, seja judicial.
É importante ressaltar que, de acordo com o provimento 39 do CNJ, os mandados genéricos expedidos após 2014 devem ser cadastrados na plataforma CENIB. Portanto, caso recebamos mandados genéricos emitidos em data posterior, vamos devolvê-lo ao remetente acompanhado do ofício Devolução de Mandado Genérico CENIB, para que essa indisponibilidade seja cadastrada na central. Mas o que é a CENIB? A CENIB é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. Ela tem o objetivo de dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-a para tabelionatos de notas e registro de imóveis de todo o território nacional. Ela proporciona ainda segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóvel e outros bens. E como funciona a CENIB? O Poder Judiciário e as autoridades administrativas inserem a ordem de indisponibilidade e o sistema comunica aos registradores de imóveis. Os registradores, por sua vez, efetuam a averbação da indisponibilidade através do CPF ou CNPJ cadastrado e informam eventual matrícula encontrada. Os tabeliões de notas, antes de lavrar escrituras relativas aos imóveis, devem extrair da CENIB a certidão de todas as partes envolvidas naquela transação. Agora, trazendo um pouco do procedimento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O que fazer quando recepcionada a informação de indisponibilidade pela central? Recepcionado o protocolo de indisponibilidade de bens pela CENIB, o setor de certidão realizará a busca naquele CNPJ ou naquele CPF cadastrado e comunicará ao setor de registro se foi encontrada alguma matrícula ou não. Após localizadas as matrículas, o setor de registro averbará a indisponibilidade de bens nas matrículas localizadas. Caso não seja localizada a matrícula pelo setor de certidão, o setor de registro apenas cadastrará essa indisponibilidade no indicador pessoal do executado. E qual é a documentação necessária? Caso a indisponibilidade de bens seja apresentada via malote digital ou apresentada pela parte, nós precisaremos de um ofício judicial. Caso apresentada pela plataforma CENIB, apenas utilizaremos o protocolo cadastrado na central. Nas indisponibilidades de bens apresentadas via malote digital ou apresentadas pelo usuário, é necessário que consultemos o andamento processual para verificar se o devedor é proprietário ou não da matrícula constante do ofício. Não podemos averbar a indisponibilidade de bens quando o executado não for o proprietário da matrícula, ou seja, que esteja em nome de um terceiro. Neste caso, nós deixaremos o protocolo ativo e informaremos o magistrado. Caso haja segunda ordem, nós faremos a averbação. Averbaremos também quando o magistrado já expõe que se trata de fraude à execução, independentemente se o proprietário faz parte ou não do polo passivo da ação. Caso não haja no ofício ou no mandado o documento de identificação do executado, apenas a coincidência do nome, nós faremos a averbação informando ao juízo que pode se tratar de um homônimo. O ato a ser praticado é uma averbação, emolumentos, uma averbação sem valor. Deveremos sempre observar se há alguma hipótese de isenção no processo. Em caso de justiça gratuita, os emolumentos serão isentos. Caso o exequente seja um ente público, também teremos emolumentos isentos. Em processos do juizado especial, os emolumentos somente serão isentos se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Nos processos da Justiça do Trabalho, os emolumentos serão cotados e cobrados somente no cancelamento da constrição. É importante ressaltar que, não sendo nenhum dos casos supramencionados, averbaremos e cotaremos os emolumentos, sem emissão de NE. A próxima constrição judicial que iremos abordar é o sequestro. E o que é o sequestro?
Bom, o sequestro é uma medida que assegura futura execução para entrega de coisa e que consiste na apreensão de um bem determinado, objeto do litígio, para lhe assegurar a entrega em bom estado ao credor, o vencedor da causa, o exequente do processo. No processo civil, o sequestro é um dos meios executivos para o cumprimento de tutela de urgência cautelar, que nós já abordamos anteriormente. Já no processo penal, o sequestro é uma medida assecuratória que recai sobre os imóveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Em ambas as esferas, tanto a civil quanto a penal, o juiz pode determinar que seja averbada esta constrição na matrícula. Sobre o sequestro, o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, nos diz que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Já no Código de Processo Penal, o artigo 125 diz que caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. No artigo 126, o Código de Processo Penal diz que para a decretação do sequestro bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. E no artigo 127, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Sobre o sequestro, o ato a ser praticado no registro de imóveis é uma averbação e não mais o registro, conforme a Circular 46 de 2020 da Corregedoria. Os emolumentos são cobrados conforme anteriormente, o registro com valor, com redução de 1/3 e com base no valor da dívida ou o valor de avaliação do imóvel. O FRJ será cobrado integral sobre a mesma base de cálculo dos emolumentos. Devemos observar ainda sempre quem são os exequentes da ação, a fim de verificar se existe isenção por se tratar de ente público, verificar ainda se se trata de um benefício da justiça gratuita e, nos casos de juizados especiais, emolumentos e FRJ somente serão isentos se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Nos atos da Justiça do Trabalho, os emolumentos e FRJ serão cotados e cobrados somente no cancelamento da constrição. O rol de constrições judiciais também abrange o arresto. E o que é o arresto? O arresto é a garantia da futura execução por quantia certa. Consiste na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor. O arresto é uma constrição que pode proceder à penhora. Ela é realizada quando não for efetiva a tentativa de intimação ao réu, conforme preceituou o artigo 830 do Código de Processo Civil. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. No parágrafo 3º, nos diz que, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora independentemente de termo. Ou seja, o credor, ao verificar a dilapidação do patrimônio a ser utilizado para a quitação da dívida, pode solicitar que seja averbada a penhora na matrícula deste imóvel. No entanto, a penhora só pode ser solicitada após a citação do réu no processo. Caso essa tentativa de citação não tenha sido efetiva, então o credor poderá solicitar o arresto, que antecede a penhora, assegurando assim o seu direito. É comum haver uma confusão entre os conceitos de arresto e sequestro. Ambos são bem parecidos. No entanto, observamos que o arresto pretende a conservação do bem patrimonial do réu para que fique assegurado o pagamento da dívida. Já o sequestro é um modo de assegurar que a coisa que será entregue futuramente ao demandante esteja intacta, ou seja, serve para preservar a entrega do bem. Então, qual que é a diferença entre um e outro? O arresto, ele assegura
qualquer bem ou um conjunto de bens que, em sua soma de valores, seja utilizado para a quitação de uma dívida. Já no sequestro, trata-se de um bem específico. É protegido um único bem, ou, enfim, mais de um bem que seja objeto do litígio, para que esse bem seja conservado intacto para a sua entrega ao final do processo. Então, para dar continuidade à nossa aula, a nossa colega Brenda irá trazer o nosso último exemplo de constrição judicial. Olá, pessoal! Sem mais delongas, trarei para vocês a última constrição judicial, que é a penhora. Vejamos o que a penhora significa. É um termo jurídico utilizado para a constrição de um bem em garantia a uma execução, antes da expropriação desse bem. A expropriação nós vamos explicar posteriormente. A penhora ela pode ser utilizada tanto na ação de execução de título judicial, que é o cumprimento de sentença, como também na ação de execução de título extrajudicial. E a título de conhecimento, o artigo 784 do Código de Processo Civil traz para nós um rol de títulos extrajudiciais que podem ser executados. E como exemplo, nós temos a hipoteca. O objetivo da penhora é bem simples. Ela serve para segurar um bem do devedor, a fim de utilizá-lo para pagar a dívida do executado. As suas funções são as seguintes: individualização ou definição de um bem em garantia e apreensão do bem, visto que o documento que será utilizado para a penhora precisa trazer especificadamente qual é o bem penhorado. Depósito e conservação do bem por meio da responsabilização do depositário fiel. Ou seja, aquele bem, através da penhora, será conservado e estará apto para o pagamento da dívida ao final do processo. Atribuição do direito de preferência ao credor penhorante. Esta função se encontra exposta no artigo 797 do Código de Processo Civil, o que significa dizer que se existirem, por exemplo, dois processos e dois credores, em que um processo o credor realiza a penhora, solicita a penhora ao juiz, e no outro processo o credor não toma essa providência. O primeiro credor, aquele que realizou a penhora, terá o direito de preferência na entrega do bem para o pagamento da sua dívida. A base legal da penhora se encontra no Código de Processo Civil. Em seu artigo 831, há a seguinte disposição: a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Ou seja, a penhora irá recair sobre a quantidade de bens que somam o valor do pagamento da dívida, dos seus juros, das custas judiciais e dos honorários do advogado. O artigo 832 da mesma lei dispõe que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Porém, o artigo 834 traz o seguinte: podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Então, por exemplo, se há usufruto registrado em um imóvel que é inalienável, esse usufruto pode servir para penhora. Dois exemplos de imóveis impenhoráveis são os seguintes: aquele que possui uma cédula de crédito rural na matrícula, pois o artigo 69 do Decreto-Lei nº 167 de 1967 dispõe o seguinte: os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados. E temos também o bem de família, pois o artigo 1º da Lei 8009 de 1990 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas na lei. Agora, trarei o conceito de expropriação para vocês. A expropriação só acontece quando o devedor não satisfaz a dívida através do seu pagamento. Neste caso, o bem penhorado poderá ser desapropriado através das seguintes maneiras: adjudicação, disposta no artigo 876 do CPC, e neste caso o imóvel será adquirido pelo próprio credor ou exequente. Alienação por iniciativa particular, disposta no artigo 879, inciso 1 do CPC,
e neste caso o imóvel será adquirido por um terceiro através de uma iniciativa particular do exequente ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público. Nesta hipótese, o juiz apenas acompanhará a transmissão do imóvel. E a última é a alienação e leilão judicial, disposta no artigo 879, inciso 2 do CPC. Neste caso, o imóvel também será adquirido por um terceiro e ele será o arrematante do leilão judicial, ou seja, é a arrematação. Uma dúvida frequente é se a penhora causa inalienabilidade do bem. Para esclarecermos essa dúvida, expomos a vocês que a existência de uma penhora comum escrita na matrícula não causa inalienabilidade, a não ser que a penhora tenha vindo de uma dívida fiscal da União Federal ou suas autarquias, pois o artigo 53, parágrafo 1º da Lei 8.212 de 1991, dispõe que na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Uma observação importante. Do documento utilizado para a averbação da penhora, o juiz pode determinar que aquele bem ficará indisponível. Nestes casos, informaremos essa situação no ato da penhora, e este bem somente poderá ser transferido com autorização judicial. Bom, quem é o depositário fiel que colocamos no ato? O depositário fiel é aquele disposto no artigo 159 do CPC, que diz o seguinte: a guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Então, o depositário fiel é aquela pessoa que ficará responsável por conservar e cuidar do bem constrito judicialmente. É importante ressaltar que ele pode ser responsabilizado civilmente por qualquer prejuízo que causar ao bem, conforme o seu artigo 161, parágrafo único do CPC, que dispõe o seguinte: o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Qual é a documentação que será apresentada para a averbação da penhora? O artigo 838 do CPC dispõe que a penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes do exequente e do executado, a descrição dos bens penhorados com as suas características e a nomeação do depositário fiel. O artigo 844 dispõe que, para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Então, nós não precisamos de um mandado judicial para averbar a penhora ou o arresto. Então, para os atos de arresto e de penhora, a documentação a ser apresentada é a mesma, que é um ofício judicial ou um mandado judicial, ou uma certidão judicial, ou um auto, que é o documento lavrado pelo oficial de justiça, ou um termo, que é o documento lavrado pela vara judicial. Observação importante: se não vier o depositário fiel no documento, não tem problema nenhum, nós somente colocaremos no ato como não consta. E o executado da ação de execução precisa ser o proprietário da matrícula. Então, se não for o proprietário da matrícula, nós não faremos a averbação. Porém, se o depositário fiel for o proprietário da matrícula, nós poderemos fazer a averbação de penhora. A Circular 46 de 2020 da Corregedoria alterou o nosso procedimento a respeito das constrições judiciais. Como já foi falado na explicação do sequestro, antes nós fazíamos um ato de registro, mas agora nós fazemos um ato de averbação. Porém, os emolumentos continuam a ser cobrados da mesma forma, como um registro com valor com redução de 1/3, com base no valor da dívida ou valor de avaliação do imóvel, o que for menor. Uma observação importante é que no ato da conversão do arresto em penhora, nós cobramos como uma averbação sem valor e não há incidência de FRJ. Na penhora, há incidência de FRJ integral sobre a mesma base de cálculo dos emolumentos.
E é sempre importante verificar as hipóteses de isenção, quando há justiça gratuita ou quando o exequente é um ente público. Quando for juizado especial, os emolumentos de FRJ somente serão isentos se a parte for beneficiária da justiça gratuita, pois o artigo 54 da Lei 9.099 refere-se somente ao pagamento de custas judiciais e não a emolumentos. Caso a ação venha da Justiça do Trabalho, os emolumentos e FRJ serão cotados e cobrados somente no cancelamento da constrição judicial. Para o cancelamento do arresto ou da penhora, a documentação que deverá ser apresentada é o ofício ou mandado judicial referente ao mesmo processo, autorizando expressamente o cancelamento ou o levantamento daquela constrição. O ato a ser praticado também é uma averbação e os emolumentos a serem cobrados é uma averbação sem valor. Sempre sendo importante verificar se o executado, que é o interessado no cancelamento, é beneficiário da justiça gratuita, que é a hipótese de isenção da averbação, e se for na Justiça do Trabalho, nós deveremos solicitar o recolhimento dos emolumentos e o FRJ referente à averbação da penhora ou do arresto. E sempre sobre o valor atualizado da dívida ou da avaliação do imóvel, também o que for menor. Para finalizar a nossa aula, traremos para vocês a explicação a respeito da averbação acautelatória. E para deixar bem claro, a averbação acautelatória não é uma constrição judicial, mas ela tem a finalidade de dar publicidade a respeito de uma ação de execução. Então, a averbação é feita na matrícula do imóvel em nome do executado das ações de execução, com o objetivo de prevenir a fraude à execução, que é a dilapidação do patrimônio, ou seja, ele vende aquele imóvel ou onera aquele imóvel a um outro credor, e alertar terceiros de boa-fé quanto à possibilidade de o imóvel vir a sofrer uma restrição judicial e uma possível expropriação. Uma observação importante é que a averbação acautelatória também é conhecida como averbação premonitória. A base legal da averbação acautelatória consta também no Código de Processo Civil, em seu artigo 828, que dispõe o seguinte: o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Presume-se em fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Qual é a documentação a ser apresentada para a averbação acautelatória? Um requerimento com firma reconhecida por semelhança do interessado, que é o exequente, ou firmado no balcão de atendimento, informando a matrícula objeto da averbação. Se o interessado for representado por um procurador ou advogado, nós temos duas hipóteses. Se o requerimento for firmado no balcão pelo advogado do processo e ele esteja se identificando com a carteira do OAB e apresentando o mandato juntado nos autos, nós não solicitaremos o reconhecimento de firma no requerimento e nem na procuração. Se o requerimento for firmado no balcão pelo advogado da parte, que não é o advogado do processo, e ele também esteja se identificando com a carteira da OAB e apresentando o mandato com poderes específicos, na procuração, nós solicitaremos o reconhecimento de firma por autenticidade do outorgante e no requerimento nós não solicitaremos reconhecimento de firma. Além do requerimento, nós precisamos da certidão para fins de averbação acautelatória, que deverá conter a menção dos seguintes itens: menção da ação de execução, nomes do exequente e executado, com a observação de que se for mais de um executado, nós precisamos solicitar a petição inicial, a data da distribuição, o valor da ação, a data de expedição da certidão, a informação de que a execução foi admitida pelo juiz e o nome, identificação e assinatura do emitente. Algumas observações importantes a respeito da averbação acautelatória são as seguintes: o executado na ação deve ser o proprietário da matrícula. Porém, se o usufrutuário for o executado, nós podemos realizar o ato. Não se tratando de uma ação de execução, o ato a ser praticado é publicidade e não averbação acautelatória. E para fazer a publicidade, nós precisamos de um mandado ou um ofício judicial.
Então, para deixar claro, a averbação cautelatória somente ocorre na ação de execução. O ato a ser praticado é uma averbação e os emolumentos é uma averbação sem valor. Para o cancelamento, o usuário deve nos apresentar um requerimento com reconhecimento de firma por autenticidade do exequente ou um mandado judicial. E é sempre necessário nos atentarmos às regras de representação, quando o interessado for representado por um advogado, conforme já foi exposto anteriormente. E o ato a ser praticado do cancelamento também é uma averbação e os emolumentos também uma averbação sem valor. Muito obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendido um pouco mais sobre as constrições judiciais. E saibam que, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo postado. Tchau!